Olá, chegamos à aula número 13, onde nós vamos falar sobre acessórios de iniciação. Então, paralelamente à evolução dos métodos de lava, os acessórios de iniciação de desmonte de rocha por explosivo vêm sofrendo, desde os anos 40, um acentuado desenvolvimento tecnológico, objetivando o quê? Alcançar os seguintes resultados: uma melhor fragmentação das rochas, maior precisão nos tempos de retardo, maior segurança e facilidade no manuseio, redução de problemas ambientais gerados durante os desmontes, além de um menor custo por unidade de rocha desmontada. Então, essa evolução ela é visível e a cada dia que passa a gente vê surgir novos e novos acessórios com uma tecnologia muito avançada e que traz um resultado fantástico para o desmonte de rocha. Então, começando aí, esse não teve assim, muita alteração nele, mas é um acessório fundamental e imprescindível para a iniciação de fogo, que é o estopim de segurança. Então, o estopim de segurança, ou simplesmente estopim, qual a função dele? Conduzir a chama com velocidade uniforme a um tempo de queima constante de 140 segundos, mais ou menos 10 segundos, diferente, por metro. Quando você vai determinar o tempo de saída após a iniciação do fogo lá, tá? Você vê 1 metro de estopim demora para queimar mais ou menos 140 segundos. Então você calcula ali, normalmente se usa 1,80 m, 1,20 m, 1,50 m, varia muito. Hoje em dia, tá, a maioria desses acessórios já vem montado. Então você não compra mais o estupim separado, a espoleta separada, para fazer o amolgamento na hora do carregamento. Não, você já compra pronto lá, nós vamos ver na sequência aí, né, chamado mantopim, espoletopim ou um monte de outros pin aí. Então ele já vem pronto e você só vai determinar o quê? O tamanho que você quer esse acessório, tá? Ele é constituído de um núcleo de pólvora negra envolvido por materiais têxteis, ou seja, barbante, fios de algodão, né, que por sua vez são envolvidos por um material plástico ou outro, visando o quê? Proteção e impermeabilização. Tá? Esse tupi, inclusive, você pode usar ele em período de chuva, em locais com água, porque eles têm essa capa protetora que evita que a água penetre no núcleo, molhando a pólvora e interrompendo a iniciação. Para iniciar o estopim, pode-se usar palito de fósforo comum, isqueiro, cigarro, charuto, qualquer coisa que produza chama para você iniciar uma ponta dele. Tá? A espoleta simples, eu falei, hoje você compra esse acessório já pronto, tá? Você não compra ele mais separado. São raros os casos, mesmo porque o risco do amolgamento é muito grande e as pessoas fazem a opção por comprar ele pronto já. Mas, no caso de sua empresa comprar o estupim e comprar a espoleta, tá? O que é a espoleta? Ela consiste em uma cápsula de alumínio que contém um misto sensível à chama e uma carga reforçadora de alta brisância e poder de detonação para iniciar o cordel detonante. Ele pode iniciar um booster também, com uma série de outros acessórios, podem ser iniciados por essa espoleta. Então, na sua extremidade aberta, você vai colocar o estopim, né, que corretamente amolgado, gente, quando for trabalhar com estopim e a espoleta separada de fazer o amolgamento, muito cuidado, porque qualquer pressão próximo à ponta onde está esse misto explosivo pode fazer a espoleta explodir. Tá? Ela é muito sensível à pressão, então o amolgamento tem que se ter um cuidado muito grande para isso. Na sua extremidade aberta, lógico o quê? O estopim, que é corretamente amolgado, torna-se um sistema simples, eficaz e confiável de iniciação. Os tipos mais comuns dessas espoletas encontradas no mercado são o tipo número 6, que tem uma massa de 0,325 gramas de PETN e 0,3 gramas do misto iniciador. E a número 8, que essa é a mais comum, tá? A massa de 0,5 gramas de PETN e 0,3 gramas do misto iniciador. Tá?
A razão dessas duas cargas é devido ao fato de que a ázida de chumbo é um explosivo fulminante que pode ser iniciada à custa de uma fagulha. A ázida de chumbo, uma vez iniciada pela faísca do estopim, faz detonar a carga de PETN, consequentemente você tem sucesso na sua detonação, porque vai detonar o cordel detonante. Espoletas elétricas, muito pouco utilizadas hoje, praticamente já abolidas no mercado, tem um risco muito grande, inclusive a eletricidade estática pode detonar essas espoletas, e hoje nós temos aí as espoletas eletrônicas, que trazem muito mais segurança e eficiência no desmonte. Mas a título de conhecimento, tá? As exigências do mercado com relação à necessidade de um acessório que oferecesse maior controle de detonação levaram o quê? O Julius Smith a inventar a espoleta elétrica em 1876. Essas espoletas foram muito utilizadas, tá? Em escavações subterrâneas e também em implosões, pela precisão, tá, de tempo para a iniciação dela. Então, essa novidade, que poderia ser chamada o cruzamento entre os dois acessórios, tinha como princípio de funcionamento uma fonte de energia elétrica que gerava um aquecimento pelo efeito Joule em uma ponte de fio altamente resistente, incandescente, tipo uma lâmpada. Se não tem aquela molazinha naquelas lâmpadas antigas, lâmpadas incandescentes, então era isso aí dentro da espoleta. Daí, quando você colocava energia nos fios lá, essa ponta envermelhada ficava incandescente, tá? E era capaz de desencadear a detonação da carga explosiva de ignição da cápsula, formada por uma pequena substância pirotécnica, altamente perigosa. Tá? Energia estática, raios, trovões, que qualquer coisa podia acionar isso aí. Então, hoje, é praticamente um artigo assim, de museu. A espoleta elétrica é um iniciador ativado por corrente elétrica. O tipo instantâneo funciona em tempo extremamente curto quando a corrente circula pela ponte elétrica. Tá? O tipo retardo, por ação de um elemento de retardo, proporciona um tempo de espera controlado entre as suas iniciações e a detonação da espoleta propriamente dita. Então, hoje nós temos tudo isso aí, que é espoletas eletrônicas, muito mais seguras, tá? Você ali controla o tempo de detonação de cada uma delas. Então, o tempo de espera variar de 0 a 5 segundos, tá? Na série 5, e de 25 a 1000 milissegundos na série MS. As espoletas elétricas são empregadas em trabalho cuja iniciação deva ser controlada com rigor. Prospecção geofísica, condições em que não seja possível o uso do cordel detonante, que é a carga de abertura de forno metalúrgico. Você não tem como colocar um cordel detonante. Então, essas espoletas têm uma utilidade muito grande nesse serviço. Tá? E, atualmente, como eu já falei, por questões de segurança, elas praticamente saíram no mercado. Vamos conhecer agora o cordel detonante. Tá? Ele tem por finalidade iniciar cargas explosivas em função da detonação de seu núcleo. Portanto, ele não transmite chama como estopim de segurança, mas ele garante a detonação de toda uma coluna de carga explosiva. A sua velocidade de detonação é de aproximadamente 7.000 metros por segundo. Ele consiste num núcleo cilíndrico de explosivo, que é a nitropenta, envolvido por uma camada protetora de fibras têxteis e PVC, que lhe assegura o quê? Resistência à tração, impermeabilização à água, óleo e outros líquidos. A explosão do núcleo do cordel detonante precisa ser iniciada por uma espoleta. E as vantagens do cordel detonante em relação à espoleta elétrica? Tá? As correntes elétricas não o afetam. Permite o carregamento das minas em regime descontínuo, com o uso de espaçadores. É muito seguro, pois não detona por atrito, calor, choques naturais ou faíscas, mas ele pode detonar por choques violentos, tá? Então, não facilita, não brinca. Falou que é explosivo, meu, tenha cuidado. Detona todos os cartuchos ao longo dos quais ele está em contato. E o retardo para cordel detonante? Existem vários tipos, tá? Embaixo na figura aí tem o famoso ossinho de cachorro. Depois você tem os mais modernos que utilizam o quê? O tubo
tubo de ignição, ou conhecido como a linha silenciosa, tá? E vários outros tipos aí que tem no mercado hoje, trazendo mais segurança e mais qualidade de detonação. Então, o retardo para cordel, ele consiste num tubo metálico revestido de plástico, iniciado em um dos extremos pelo cordel. Ao passar pelo dispositivo, ele sofre o quê? Uma queda de velocidade, enquanto queima um misto de retardo. Terminada essa queima, ele detona o cordel na sua outra extremidade. Então é como se tivesse um tubo, assim, no meio dele tem um. Como comparar isso aqui com um tubo de água. Você vem com um tubo aqui de 1 polegada, depois você reduz ele aqui para meia polegada e depois para 1 polegada de novo. Então, nesse pedacinho ali, você vai ter uma velocidade um pouco mais reduzida da água ao passar pelo tubo de 1 polegada. Então, é isso, nada mais do que isso aí, a função do que? De um retardo. Ele retarda o fogo, tá? Para que você tenha sucesso na sua detonação. Extremamente importante, nós vamos ver isso nas próximas aulas aí, a importância do retardo, principalmente para a qualidade do desmonte. Geralmente, as seguintes observações são válidas. Menor tempo de retardo causam pilhas mais altas e mais próximas à face. Menor tempo de retardo causa mais quebra lateral do banco. Menor tempo de retardo causa onda aérea, uma onda de choque aérea que pode ser problemática. Menor tempo de retardo apresenta um maior potencial de ultralançamento. Entendeu? Então, retardo. Na minha vida profissional, eu nunca trabalhei com retardo com menos de 25 ms. Retardo de 10, de 5, nunca mexi com isso, porque ele tem uma variação de mais ou menos. E muitas vezes você usa um retardo muito pequeno ali e acaba complicando ou comprometendo a sua detonação. Os maiores tempos de retardo diminuem a vibração do terreno e também diminui a incidência de quebra traseira, o backbreak. Aqui nós temos um exemplo de uma amarração de retardo, onde eu tenho aí a iniciação no ponto 1 e depois eu vou colocando uma sequência de retardos aí, e o último furo vai ser detonado, tá, na, na sequência 17, ou seja, suponhamos que eu tenha retardo aí de 20, então eu vou ter 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300. O último furo vai sair a 320 milissegundos. Aí você fala, pô, cara, mas não é muito, não vai dar problema, não. Imagina você, quando você faz uma detonação, tá, o explosivo precisa o quê? Uma face livre. Então, o retardo ele vai criar essa série de faces livres, num espaço de tempo muito pequeno, o que vai facilitar e muito a fragmentação. Nós vamos ver mais adiante em outra aula aí. Né? E o reforçador, o booster, o que é? Para explosivos pouco sensíveis, aí o caso do ANFO, só o cordel detonante não consegue detoná-lo eficientemente. Então, você precisa de um reforçador ou booster. Muitas vezes você pode usar um encartuchado como um reforçador. Outras vezes, se você quer dar mais velocidade, mais potência, você usa um booster. Então, o reforçador normalmente é utilizado em conjunto com o cordel detonante, tá? Ou o sistema não elétrico, que é o brinel, mantinel, e consta de dois elementos explosivos: o primário, ou cerne, que é iniciado pelo cordel, e o secundário, ou amplificador, que dá a brisança necessária ao conjunto. Então, os reforçadores são fabricados em diversos diâmetros, de acordo com o diâmetro do furo no qual será utilizado, e em variadas gramaturas, variando de 30 gramas a 1.000 gramas. Você que vai especificar para o fabricante, ó, eu quero um booster nesse formato, vocês podem ver a figura aí, nós temos 4 formatos diferentes, nesse formato aqui, com tantas gramas. E aí o fabricante vai te fornecer esse material nessa. Sistema não elétrico com linha silenciosa. E hoje é o carro-chefe nas detonações. Tá? Pouco se usa de cordel detonante devido ao que? O advento da criação desse sistema. Então, o sistema não elétrico foi desenvolvido por P.A. Persson,
nos laboratórios da empresa Nitronobel, na Suécia, em 1967 a 1968. Consiste basicamente em uma espoleta comum, não elétrica, conectada a um tubo de plástico transparente, altamente resistente, com diâmetro externo e interno de 3 milímetros e 1,5 milímetros, respectivamente. O tubo plástico contém, em média, uma película de PETN pulverizada de 20 miligramas por metro de tubo, que, ao ser iniciada, gera uma onda de choque causada pelo calor e expansão dos gases dentro do tubo, que se propaga com uma velocidade de aproximadamente 2.000 milissegundos. Esse tubo ele não explode, tanto que nas detonações costuma assombrar. No início o pessoal ficava desesperado, falava, o fogo falhou, porque tinha aquele monte de tubo esparramado em cima da coisa. Ele não explode, ele transmite, tá, esse calor, essa onda de choque dentro do tubo sem explodir. Quer ver? Eu vou mostrar um aqui para vocês. Ó, é isso aqui, ó. É esse tubo aqui, ó. Tá? Então, cada fabricante tem a sua cor, tá? Eu vou aproveitar e mostrar para vocês aqui um detonador, tá? T-Rex, última geração aí, extremamente seguro para as detonações. Então, essa reduzida carga explosiva geradora da onda de choque, que se desloca através do tubo, não chega a afetar o lado externo. Você pode até segurar ele na hora que ele está detonando. Vai sentir como se fosse um choquezinho passando na sua mão ali, mas ele não explode nem nada. Porém, inicia a espoleta instantânea ou de retardo. E o detonador eletrônico, que hoje é muito comum aí você ter isso aí nas detonações, tá, em termos de segurança, qualidade do desmonte. Ele consiste em uma espoleta de retardo eletrônico, fácil de usar, programável para todo tipo de desmonte em mineração e na construção civil, podendo ser usado tanto em obras a céu aberto como subterrâneas. O detonador eletrônico ele apresenta o mesmo layout e diâmetro de uma espoleta elétrica de retardo convencional, mas a grande diferença reside em que cada espoleta pode ter seu tempo de retardo programada individualmente. Então vocês viram aquela imagem que eu mostrei colocando retardo na linha. Com esse detonador, eu posso ter retardo furo a furo ali na própria espoleta. Eu programo a espoleta ali o tempo que ela vai detonar. Agora, precisa o quê? Conhecimento para se fazer isso, para você não colocar tempos errados ali, aí o fogo que deveria ser o último, sair na frente. Então, tudo isso aí, por isso que vocês estão fazendo esse treinamento aqui, esse curso, né, que vai abrir a mente de vocês para esses cuidados que devem ser tomados. Tá? Então, quando se faz o plano de fogo, se traça a sequência de detonação, na hora de colocar as espoletas, você tem que seguir a risca daquilo que foi programado para não fazer nenhuma besteira ali. Contém uma média de 790 miligramas de PETN, ou seja, tetranitrato de pentaeritritol, como carga de base, e 90 miligramas de ácida de chumbo como carga primária. Né? A ponte de fio de alta resistência, que é o inflamador, praticamente assim, o mesmo sistema da espoleta elétrica, e um circuito eletrônico que diferencia da elétrica. Esse circuito eletrônico, estão vendo aí na imagem aí, que contém um microchip inteligente, né, e dois capacitores eletrônicos, um para assegurar a autonomia do detonador e o segundo para iniciar o inflamador. Ele é ideal para uso nos altos explosivos comerciais, sensíveis à espoleta, podendo também ser usado para detonação de booster. A programação dele aí na imagem vocês veem as caixinhas ou os aparelhos para a programação dele. Então, cada detonador contém um microchip, possibilitando estabelecer o tempo de retardo através da unidade de programação individualmente, segundo o que? Conveniência e a necessidade da sequência de saída dos fluidos. Então, essas informações todas ali ficam estocadas no scanner, sendo transferidas posteriormente para a máquina detonadora. Então, à direita ali é o scanner e mais embaixo esse caixotinho aí é a máquina detonadora.
a programação dessa unidade. Então, os outros sistemas utilizam o quê? Código de barra, que permite identificar o tempo de retardo em cada espoleta através de um scanner manual. Tá? Quando a unidade é registrada, o scanner estabelece automaticamente um incremento de tempo no retardo em relação ao seu predecessor ou permite que o usuário especifique o tempo de retardo. Pô, cara, o que é isso? Ficou meio confuso aí, eu não entendi direito. Seguinte, o material vem e ele tem um código de barra ali. Então você vai com esse scanner e lê o código de barra. Então ele vai registrar aquela espoleta com aquele número, aquilo tudo. E ali, tá, você pode programar o quê? O tempo de retardo que você vai dar na espoleta. Ou se não, se deixar no modo automático aí, ele mesmo vai, a cada espoleta, ele vai acrescentando um tempo para evitar o quê? Que saiam todas ao mesmo tempo. Tá? Então, desde que a unidade de programação registra o tempo de retardo de cada unidade, é irrelevante a sequência em que cada detonator é conectado. Isto é, cada unidade detonará no tempo especificado pela programação. Então, aqui vocês veem, ó, começou lá no 4, 12, isso aí são os tempos, tá? 4, 12, 20 e tal. Você vai sair lá com o último furo lá, 178. É fantástico isso aí. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre escovas e amarração de cordel. Até a nossa próxima aula.